Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, agora com o tema extraterritorialidade. Nós vamos abordar aqui praticamente o artigo 7º, que é um artigo bastante complexo, precisa de extrema atenção tua para conseguir entender o conteúdo. Tá? Lembrando que nós tratamos o artigo 5º, territorialidade, o 4º e o 6º eram aqueles artigos ligados à palavra luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, que tratava tanto do tempo quanto do local praticava o crime. Né? E depois nós vamos ver ainda o artigo 8º e 9º, que tem relação, obviamente, com a parte da extraterritorialidade. Bom, vamos primeiro fazer a parte da análise conceitual, né? Extraterritorialidade. Se nós estudamos o artigo 5º, que tratava da territorialidade, ou seja, o local onde a legislação brasileira será aplicada, ou seja, em todo o território nacional, não dá o tema extraterritorialidade, mostra situações, mostram exceções à regra, certo? Da onde essa legislação brasileira será aplicada ou como será aplicada a legislação daquele país, por exemplo. Então, o artigo 7º, tá? Ele vai trazer alguns temas, eu vou repetir várias vezes aqui, para você poder entender essa dinâmica, tá? Eu vou ter que bater muito nessa tecla, eu quero que você vá tomando nota daquilo que eu vou explicando para vocês. Artigo 7º diz assim, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Olha que loucura! Está sujeito à legislação brasileira, ainda que eu tenha cometido esse crime fora do território nacional. Tá, professor, mas como é que eu vou praticar essa conduta? Como é que vai ser? Vou praticar um crime fora do Brasil e vou ter, na verdade, a aplicação da lei brasileira? Sim. Quais crimes? Aí o inciso 1 diz assim, os crimes, 2 pontos. Letra A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Letra B, depois eu explico. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de estados, de território, de municípios, de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Letra C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. E letra D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Bom, vou continuar a leitura e depois eu retorno para vocês poderem entender. Depois ele diz ainda que estão sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2. Os crimes, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, os crimes praticados por brasileiros. Letra C, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. O que eu quero que vocês entendam? Vou continuar a leitura, depois vocês vão perceber palavras-chave, códigos importantíssimos para a análise desse artigo 7º. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Anote aí, extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, mesmo que você tenha sido processado no estrangeiro, tenha sido absolvido, ou não estou nem aí se você foi condenado, se você cometer os crimes previstos no inciso 1, que eu vou voltar à leitura depois, você será processado pela legislação brasileira. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Extraterritorialidade incondicionada. O parágrafo 2º fala o seguinte: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Extraterritorialidade condicionada. Para que você seja processado pelos itens previstos no inciso 2, eu dependo de um concurso das seguintes condições. Concurso é a soma das seguintes condições. Vocês vão aprender depois concursos de pessoas. Concurso de pessoas é a soma de esforços. Concurso de crimes é a soma de crimes. Aqui é concurso de condições. E quais são essas condições? Letra A,
entrar o agente no território nacional. Letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E letra E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Perfeito? Agora vou para o parágrafo 3º e aí depois eu volto lá para o caput para a gente abordar. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do parágrafo anterior. Além disso, letra A, não foi pedida ou foi negada a extradição. Letra B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, só aqui, na verdade, a gente tem a chamada extraterritorialidade ultracondicionada, ou hipercondicionada, ou extracondicionada, tem várias denominações na doutrina, né? Ou seja, ela é mais do que condicionada. Nós temos a incondicionada, a condicionada do parágrafo 2º e a extracondicionada ou ultracondicionada do parágrafo 3º. Tá? Vou voltar lá para o caput para a gente poder entender essa temática toda. Vamos voltar aqui novamente, tá? Então, olha só. Vou dividir em 2 grupos e depois eu falo do parágrafo 3º. Primeiro grupo, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados contra o presidente da República, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Vamos dar um exemplo? Não interessa onde o Bolsonaro está. Se alguém atentar contra a vida ou a liberdade dele, esse agente será processado. Será processado lá no país em que cometeu o fato e será processado pelo Brasil, independentemente se ele veio para o Brasil, se ele não veio. O Brasil vai apurar esse crime, vai dar uma sentença para ele e se ele entrar aqui, ele vai cumprir a pena daí, porque ele vai receber essa pena pelo Brasil. Segunda hipótese, se o crime for praticado contra patrimônio da União, patrimônio da União, dos estados, dos municípios, ou contra a fé pública. O que é a fé pública? A fé pública não tem nada a ver com igreja, nem com religião. A fé pública tem a ver com crença, com acreditar. Por que você recebe uma nota de R$50 minhas na compra de uma coisa que você está vendendo? Porque você acredita no papel moeda. Por que você apresenta um documento oficial quando eu lhe pergunto quem é você e você apresenta seu RG, seu CPF? Porque é um documento emanado do Estado. Qual você prefere? Um recibo assinado por mim ou um recibo assinado por mim com reconhecimento em cartório? Ah, eu prefiro do cartório. Por quê? Porque aquele selo do cartório lhe dá fé pública. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, estados, municípios, empresas de economia mista, autarquias, instituições criadas fundações instituídas pelo poder público, vai ser processado. E a letra C ainda diz, né? Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, algum funcionário público, municipal, estadual ou federal, vai para outro país a serviço do município, estado ou união e sofre um crime, né? A pessoa será processada naquele país, o Brasil vai processar esse agente de lá igualmente. E a letra D, que diz na verdade o seguinte, os crimes de genocídio. Genocídio é a eliminação em massa. É eliminar uma raça, seja pela cor, credo, entendeu? É uma eliminação de raça, isso é o genocídio. Quando que eu vou processar o genocídio aqui no Brasil? Quando o agente que praticou o genocídio for brasileiro, certo? E praticou o genocídio fora do país, por óbvio, ou domiciliado no Brasil. Então você pega lá um cidadão do Iraque que tem um homem-bomba e mora no Brasil, tem residência no Brasil, tem CPF, documentação brasileira, vai para um país qualquer e pratica um atentado lá, um crime de genocídio, uma eliminação, tentativa de eliminação em massa. Além de ser processado naquele país, o Brasil vai processar. Mas por quê? Porque ou o agente era brasileiro ou ele era domiciliado no Brasil. Perceba que nessas 4 hipóteses, tá? Nas 4 hipóteses do inciso 1, eu vou lá para o artigo, para o parágrafo 1º, está escrito o quê? Nas 4 hipóteses do inciso 1, presidente, patrimônio e fé pública da União, servidores da administração pública a serviço e genocídio quando é brasileiro ou domiciliado no Brasil,
serão punidos, os agentes que praticarem esses crimes, serão punidos segundo a lei brasileira, mesmo que eles sejam absolvidos lá no estrangeiro ou condenados. Serão. Se forem condenados, vocês vão aprender depois no artigo 8º a chamada, né, comutação de penas, vão computar as penas, vão atenuar as penas de acordo com o artigo 8º. Tá bom? Compreendido o inciso 1, extraterritorialidade incondicionada. O Brasil vai processar e não quer nem saber o resultado que deu fora do Brasil. No inciso 2, vou voltar agora para o caput e vou ler para vocês. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, ou seja, o Brasil vai processar tráfico de drogas, porque existe um tratado internacional em que o Brasil é responsável para processar os traficantes de droga. Crimes praticados por brasileiro, lembre que eu estou falando tudo de brasileiro fora do Brasil. Tá? O brasileiro, por exemplo, que foi para a Indonésia, levou droga lá, cometeu crime na Indonésia, ele vai responder processo lá, responderá o processo que o Brasil aqui, né, que o Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro, praticado em aeronaves ou embarcações privadas, ou de carga ou privadas, que estejam em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Quer dizer, então se não for julgado lá um crime ocorrido dentro de uma lancha em águas argentinas e o crime não foi processado na Argentina, o Brasil é obrigado a processar. Então são 3 hipóteses. Aquele que por tratado ou convenção o Brasil se obriga a reprimir, os praticados por brasileiros fora do Brasil e aqueles em aeronaves ou embarcações privadas ou mercantes que estejam no território estrangeiro e lá não sejam processados. Porém, olha só o que acontece nesse caso. O Brasil não vai processar isso incondicionalmente. O Brasil vai avaliar o parágrafo 2º, que diz o seguinte, que nestes 3 casos, o que tratados ou convenções obrigaram a reprimir, crimes praticados por brasileiro, tá? Ou a terceira hipótese aqui, praticados em embarcações ou aeronaves privadas fora do território nacional e que lá não foram processados, ele só processará esses 3 casos se houver um concurso das seguintes condições. Primeira condição, o agente que praticou qualquer uma desses crimes, um tráfico fora do Brasil, um homicídio praticado por brasileiro ou um roubo dentro de uma lancha ou uma embarcação privada fora do Brasil e lá não seja punido, desde que, letra A, o agente entre no território nacional. Percebam que no primeiro exemplo, o presidente da República, se alguém atentou contra a vida do presidente da República nos Estados Unidos, o cara não precisa nunca ver, não precisa nem saber onde fica o Brasil. Ele vai ser processado aqui. Enquanto que o cidadão, na verdade, que cometeu o tráfico de drogas, ele vai precisar entrar no território nacional. Segunda hipótese, o fato precisa ser punido também no país em que foi praticado. Senão eu vou para a Arábia Saudita, caso com 3 mulheres e pronto. Chego no Brasil com as 3 mulheres, com as 3 esposas. Mas professor, aqui nós vivemos uma sociedade monogâmica. Sim, mas lá é a poligamia. Não, mas aqui o senhor é bígamo. Não sou, mas no país onde eu pratiquei não era crime. Então precisa ser crime lá também. Tráfico é crime, homicídio é crime, roubo é crime. Então entrei no território nacional, o crime é punido também naquele país onde eu pratiquei. Esses crimes têm que estar incluídos entre aqueles pelo qual a lei brasileira autoriza a extradição, autoriza o requerimento, me dá aqui o brasileiro, existe uma norma do Ministério da Justiça elencando quais os crimes o Brasil vai despender tempo e dinheiro para trazer esse cidadão para o Brasil, certo? Quarta hipótese, ele não pode ter sido absolvido lá ou já ter cumprido pena nesses crimes, porque se ele foi absolvido lá, o Brasil não vai julgar aqui, e se ele já cumpriu pena lá, o Brasil não vai também se preocupar com essa situação aqui, tá? E letra E, né? Não ter sido o agente perdoado, ele não pode ter sido perdoado lá fora ou por qualquer outro motivo, né, ter a sua pena extinta, né, de acordo com uma lei mais favorável. De repente lá ele pagou uma cesta básica e extinguiu a pena. E aqui no Brasil o cara ia ficar 10 anos preso. Se lá extinguiu a pena, está resolvido o problema. Então olhe só, um crime praticado fora do Brasil, em que o Brasil se obriga a reprimir por tratados, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, prostituição infantil, tá? Praticado por brasileiro ou, certo, em embarcações ou aeronaves privadas que cometeram crimes fora do Brasil, em águas ou espaço aéreo de outro país e lá não foram processados, serão processados no Brasil desde que você entre no território nacional, lá também seja punido o mesmo crime que eu vou apurar aqui, tem que estar incluído esse crime no rol que autoriza a extradição, o pedido do brasileiro de volta.
Tu não pode ter sido absolvido naquele país ou lá ter cumprido pena, ou tu não pode ter sido perdoado lá ou extinta a punibilidade de qualquer forma, né, pela lei mais benéfica. Se você preencher esses requisitos, você entra no Brasil e o Brasil vai te processar. Ah, o Joãozinho foi para a Argentina, traficou drogas, foi preso e processado lá. O Brasil obriga, então olha só que loucura, tá? O Brasil obriga a fazer isso. Na tratado ou convenção, o Brasil se obriga a reprimir. Letra B, foi praticado por brasileiro também. Então nós temos dois requisitos. A e o B foram praticados lá. Lembra que o inciso 2, a letra A, B e C são hipóteses. E eu encaixei em duas. Eu não preciso das três. Uma só basta, mas eu encaixei em duas nesse exemplo. Quando que eu vou ser processado no Brasil? Quando eu entrar no território nacional. Meu Deus, saí da Argentina, graças a Deus, cheguei no Brasil. Cheguei no Brasil, eu vou ser processado. Entrei no território nacional. O fato é punido lá e é punido aqui, tráfico de drogas. Está incluído sim naquela lei que pede extradição. Certo? Eu não fui absolvido na Argentina, nem cumpri pena, né? Ou seja, eu fui condenado lá, mas não cheguei a cumprir pena porque eu fui extraditado há tempo para o Brasil. E eu não fui perdoado ou extinta a minha pena de qualquer forma. Chegou no Brasil, eu vou punir. Lembre-se que a pena imposta na Argentina será, daí você vai estudar isso no artigo 8º, será atenuada ou computada dependendo da circunstância. E o parágrafo 3º, para fechar a temática, que é a extraterritorialidade, né? Hipercondicionada, diz assim, que a lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por um estrangeiro, desde que ele pratique contra um brasileiro fora do Brasil. Se reunidas todas as condições que nós acabamos de ver, esse estrangeiro tem que entrar no território nacional, tem que ser crime lá e crime aqui, ele tem que estar previsto na legislação que autoriza a extradição desse estrangeiro. Tá? Ele não pode ter sido absolvido ou condenado e cumprido pena, ele não pode ter sido perdoado ou extinta a punibilidade. Além de tudo isso ainda, eu preciso, na verdade, pensa comigo, tá? Ele entrou no território nacional. Aí, primeiro lugar, primeira hipótese, ninguém pediu ou foi negada a extradição. Nós tivemos aquele italiano, me fugiu o nome agora, daquele italiano que estava no Brasil na época dos governos Lula, Dilma, que ele tinha pedido asilo político, inclusive, tinha vários crimes cometidos na Itália, certo? E o Brasil disse, não vou extraditar. A Itália pediu e o Brasil não. Logo em seguida que o Bolsonaro assumiu, o Bolsonaro assinou a extradição dele. E a segunda hipótese ainda, que eu dependo desses casos de crimes praticados por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil, é haver uma requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça precisa pedir para que esse estrangeiro seja processado. Perfeito? O tema é extenso, o tema é delicado. Eu recomendo que você volte esse vídeo, assista de novo para entender realmente a dinâmica, tá? Finalizando nossa linha de raciocínio aqui, eu trouxe alguns conceitos jurídicos só para a gente entender, tá? Anota lá, extradição. Extradição, vou dar 3 conceitos aqui, tá? De extradição, deportação e expulsão. Extradição é o instrumento jurídico pelo qual um país envia uma pessoa que se encontra em seu território a outro estado soberano, a fim de que neste seja julgada ou receba a imposição de uma pena já aplicada. Isso é a extradição. Deportação e expulsão. Anota lá. Depois você pode voltar ao vídeo e anotar, realmente tomar nota. São medidas administrativas medidas administrativas de polícia, com a finalidade de obrigar o estrangeiro a deixar o território nacional. Deportação é a saída compulsória, obrigatória. Pense numa estada irregular de um estrangeiro, ele entrou com documentos irregulares, ele pode reingressar no território nacional. Aquele que é deportado pode entrar de novo no território desde com a documentação correta. O expulso não pode. A expulsão ocorrerá quando o estrangeiro atentar à segurança nacional, à ordem política ou social, tranquilidade ou a moralidade pública, a economia popular, a saúde pública, cujo seu procedimento torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Por exemplo, um tráfico de drogas, nós tivemos o Abadia, preso em Florianópolis, inclusive, que foi expulso, ele foi expulso, extraditado e expulso aos Estados Unidos. Ele não pode mais entrar no território nacional. Inclusive, se esse estrangeiro expulso entrar novamente no território nacional, ele comete um crime chamado reingresso de estrangeiro expulso. Onde é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Salvo engano, naquele canal History Channel, ou no Discovery, mas eu acho que é no History Channel, existe um programa de televisão chamado Aeroportos. Aeroporto Dubai, Aeroporto Madrid, Aeroporto Bogotá,
várias vezes você encontra lá o tráfico de drogas e por muitas vezes estrangeiros tentando entrar nos países de maneira irregular. Repito, se ele entrar apenas com documentos faltantes, sem visto e assim por diante, ele é deportado. Se ele praticar crimes contra a segurança nacional, saúde pública e assim por diante, ele pode ser expulso. E se ele entrar no Brasil e praticar um crime e o país vai pedir a extradição, me devolva o haitiano, o espanhol, o alemão para que eu possa processar aqui. Aí o Brasil extradita esse estrangeiro, tá? Basicamente é isso com a temática da extraterritorialidade. Depois vai ter o artigo 8º e 9º para fechar essa temática e depois a gente vai avançando na nossa aula de direito penal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.